Olá, meu irmão, minha irmã. Segunda-feira, 23 de janeiro, segunda-feira da terceira semana do Tempo Comum. Sejamos muito bem-vindos aqui para a nossa homilia diária. Eu queria pedir para você hoje, se você puder, rezar uma Ave Maria na intenção do meu pai, o seu Mário Augusto Sartori, que hoje completa 62 anos de vida. Pai, que Deus abençoe muito você, te dê saúde, te conserve, te preserve e te honre. Te amo muito. Você sabe o quanto você é importante para mim e quero te honrar aqui em público e dizer o quanto você é especial para mim, o quanto você faz parte de mim. E você que me acompanha em casa, às vezes aí, todos os dias, de alguma forma você recebe um pouco meu pai junto com você. Tempos atrás, e eu quero dizer isso porque me senti no coração de dizer, alguém, por muita generosidade e bondade, me perguntou assim, mas o que o senhor lê, o que o senhor estuda, porque eu gosto de... E aí eu falei brincando, mas é verdade. Eu falei assim, olha, eu estudei o que todo mundo estuda, sei o que todo mundo sabe. Eu falei, mas eu tenho alguém que, enfim, que me moldou muito, que é o meu pai. Então, você que me escuta todos os dias, de algum modo você escuta muito do que eu recebi de um homem simples, porém fiel, sábio e alegre. Eu amo muito você, pai. Obrigado por tudo. Vamos ao evangelho então de hoje, Marcos 3, do 22 ao 30, e diz assim: Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus o chamou e falou-lhes em parábolas: Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus fazia o que fazia por quê, hein? Qual espírito o movia, qual motivação o movia, qual espírito o ungia, o capacitava, né, para expulsar demônios e para fazer as curas que fazia. Veja, tudo que a gente faz, no fundo a gente faz, por um lado, porque algo me move, eu tenho alguma intenção com aquilo, o que eu quero, né? Mas ao mesmo tempo, porque algo me capacita para aquilo que quero, certo? Então a gente precisa olhar para isso na nossa vida. Por que faço o que faço, com que força faço, né? Então, por que Jesus curava as pessoas, pregava o que pregava? Por quê? E o que o capacitava para pregar daquela forma, para curar daquele tanto, exorcizar daquela forma? Bom, segundo os gênios aqui, os mestres da lei e os fariseus, vindo de Jerusalém, todos eles muito doutos, Jesus fazia o que fazia, motivado pelo diabo, capacitado pelo diabo, ungido por Beelzebu. Beelzebu significa o príncipe, era uma entidade demoníaca para eles, o príncipe das trevas. Desculpe. O príncipe das moscas. Então tudo aquilo que era podre, os lixões, né? Coisas muito fedidas. Às vezes a gente visita uma outra casa e fazer uma bênção de um doente. Talvez você já viu isso. Parece que tem um espírito de miséria ali. É um fedor. É uma coisa nojenta. Tem gente que vive no meio do nojo mesmo. As moscas. Então Beelzebu, o príncipe das moscas. Ou seja, era até um deboche, né? Que faziam a Jesus. Ele está possuído. Portanto, quem o motiva, a motivação dele é demoníaca. Ele não é bonzinho desse jeito não, tá? Ele está querendo alguma coisa. Quem o capacita também não é o Espírito Santo, nem Deus Pai, nem ninguém. É o próprio demônio. É o príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Beelzebu, o Deus das moscas, das varejeiras. Né? Olha como eles olhavam para Jesus. E é óbvio que Jesus não falou o que falou, nem fez o que fez, com intenção demoníaca, ou seja, de explorar, de enganar, de tirar do outro, de contar história, né? Jesus fez o que fez, movido pelo Espírito Santo de Deus, por um Espírito que é santo, puro, sem segundas intenções, né?
É por isso que Jesus fazia o que fazia. Aí Jesus, parece que eu estou vendo, respirou fundo. Acho que pediu ao Espírito Santo, me dá paciência, porque se você me der força, algo de ruim vai acontecer. E Jesus faz uma pergunta, parece que eu vejo Jesus suspirando para fazer a pergunta. Como é que Satanás pode expulsar o Satanás? Dá paciência, Senhor, minha Nossa Senhora. Se um reino se divide contra si mesmo, sua besta, ele cai, ele não se mantém, ele cai sobre si mesmo. Se uma família se dividir contra si mesma, como é que eu expulso o demônio porque estou com o demônio? Quer dizer, o capeta expulsando o capeta. Mas que confusão, que maldade, que bobeira. Quer dizer, isso vai ser destruído. Mas veja, essa é a própria ideia do diabo, fazer a gente se dividir contra si mesmo, né? Mas veja, qual é o sentido de atribuir ao diabo as palavras, as parábolas, os exemplos que Jesus fazia? Qual é o sentido de ver a mão do diabo na Madalena, que não é mais prostituta, no Zaqueu, que não é mais ladrão? Qual é o sentido de ver o diabo em homens que eram pescadores tão simples e agora parece que tem uma sabedoria ao abrir a boca? Mas como assim é diabólico? E se é diabólico, então não é desejável. Eu não quero o diabo para mim, nem você para você. Então, quando eles viam as curas, as parábolas, as pregações de Jesus e achavam que ali tinha o diabo, então eu não quero isso para mim e também não quero cooperar com isso. Quando eles viam as pessoas que iam andando com Jesus e mudando, melhorando, mas conseguiam ver nisso maldade, ou seja lá o quê, então eu também não vou me abrir a isso nem ajudar com isso. E isso é diabólico porque nisso aqui tem uma raiz de ignorância, de ciúmes, de maldade, né? De uma autoproteção, porque talvez eles falavam, não, esse Jesus tem o capeta no couro por medo de Jesus chegar muito perto deles e descobrir os capeta que estavam neles, né? Então, é de uma ignorância, de uma tristeza esse evangelho. E aí Jesus vai falar então que tudo isso é um pecado sem perdão. Vamos entender isso aqui. Jesus diz, em verdade eu vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, tudo dá para Deus perdoar. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, está possuído por um espírito mau. Então vamos lá. O que é o pecado contra o Espírito Santo? É atribuir ao maligno, ao diabo, de modo direto ou indireto, aquilo que é a ação do Espírito Santo. É atribuir ao mal. É não reconhecer Deus naquilo. Não reconhecer Deus onde Deus está. Isso é pecar contra o Espírito Santo. E aí Jesus diz, todo pecado vai ter perdão. Um dia vamos pensar, a gente morre, chega lá diante de Deus e descobre um monte de pecado que a gente nem sabia que era pecado, um monte de pecado que era pecadinho, um monte de pecado que a gente não conseguiu abandonar. Jesus está dizendo, Deus é capaz de passar pano e borracha em tudo. Fala, o ser humano é difícil mesmo, homem, vai, tá bom, perdoa, vai, fazer conta. Mas tem um pecado que se a gente chegar diante de Deus com ele, não vai ter perdão, que é o pecado contra o Espírito Santo. E aqui, meus queridos, vamos entender, claro, se você já pecou contra o Espírito Santo, se você já blasfemou e praguejou o Evangelho, a evangelização da igreja, aí lá na frente caiu a ficha. Ai, pai, deixa eu te pedir perdão. Tá perdoado, pode morrer, vai pro céu. Jesus está falando aqui que o ser humano ele é capaz, às vezes, de não se arrepender 100% de alguma coisa, de não entender 100% alguma coisa, ou até de não saber. Agora, tem perdão. Esse pecado contra o Espírito Santo, por quê? Porque o pecado contra o Espírito Santo ele é de uma profunda maldade, ele é de um profundo fechamento. Entenda bem o que eu estou querendo dizer aqui, hein? Eu não estou liberando ninguém para pecar nada, presta atenção. Mas talvez alguém não consiga mesmo entender o pecado que é, sabe, de vez em quando, uns pecadinhos carnal. Você conhece gente assim, parece que a pessoa no fundo não entende, né? Mas às vezes ela não é uma pessoa fechada a Deus, ela só é miserável e fraca mesmo em algum âmbito da vida dela, ou deficitária de alguma sabedoria. Mas talvez você conheça gente que diante do bem, diante da verdade, é óbvio que é Deus que fez, é óbvio que isso aqui é santo e puro, é óbvio que isso aqui é bom. A pessoa ela desdenha, ela condena, ela pragueja. Essas pessoas difíceis demais, irremediáveis demais, né? Algumas, tantas dessas são pessoas que às vezes no dia a dia da vida não tem boca para nada. Tanto fez se a água sobe, se a água desce. Quando o assunto é Jesus, parece que a pessoa ganha uma força, tudo ela sabe, tudo ela pragueja, tudo ela condena.
Olha o que Jesus está dizendo, isso é pecar contra o Espírito Santo. Olhar para as obras santas de Deus acontecendo na terra, através da evangelização, e ficar atribuindo isso, maldade, ao diabo. Não, faz isso por dinheiro, faz isso porque é sem vergonha, faz isso porque quer se aparecer. Se você não sabe, não peque contra o Espírito Santo. Esse é o pecado sem perdão. Por isso hoje, queridos, peçamos a graça a Deus de saber reconhecer onde é que Jesus está, o que é que tem Jesus. Às vezes, onde Ele está e o que Ele faz, contraria um pouco a minha natureza, contraria um pouco o meu jeitão, né? Cada um prefere verde, outro prefere amarelo, enfim. Mas, às vezes a gente aprende a amar uma árvore por causa do fruto. Às vezes a gente aprende a admirar e querer bem uma árvore por causa do fruto. Hoje é dia também da gente rever, então, os nossos preconceitos, manias e desdém com quem deu o fruto que você não deu, com quem tem o fruto que você não tem, com quem tem o fruto que eu não tenho e não dou. Se o fruto é bom, bendita seja a árvore. Você não concorda? É o que Jesus está dizendo aqui. E pode ser que seja aqui que a gente encontre e tropece no pecado do qual nunca vamos ser perdoados. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus tem a força contra todo o mal. E neste evangelho, ele utiliza da comparação de uma pessoa muito forte, que é dona da casa. Se eu quero, então, assaltar esta casa, eu preciso amarrar esta pessoa, é preciso neutralizá-la. E assim, Jesus, no alto da cruz, pagou com alto preço a nossa salvação através da sua vida, que é doada, é entregue por nós, e ali ele pôde então vencer o demônio, este que é o autor e o princípio de todo o mal. E ele não nos quer no caminho da salvação. Ele quer nos tirar do caminho da salvação porque ele tem inveja. Ele tem inveja porque Deus é amor e quer nos levar para o céu. E ele perdeu o céu. A decisão do demônio foi então de negar Deus, porque ele queria substituir o lugar de Deus, orgulhoso, prepotente. Agora todos nós, que temos a nossa confiança na cruz de Jesus e na sua salvação, sabemos que o caminho da salvação está ali, em Jesus, e precisamos permanecer nele. Mas forças contrárias virão até nós, para tentar nos derrotar. Mas quem tem Cristo, quem está em Cristo sabe que Ele nos fortalece. No final do Pai Nosso nós rezamos, mas livrai-nos do mal. E Deus nos livra de todo o mal, quanto mais nós estivermos com Ele. Mas saibam que perseguições e tribulações nós sempre teremos, por mais que estivermos unidos intimamente com Deus. Por quê? Porque quanto mais unidos a Deus, mais o demônio terá inveja, mais o demônio terá raiva e terá o desejo de nos tirar de Deus. Por isso, é preciso ter consciência que neste mundo teremos uma batalha espiritual constante, mas Cristo está conosco. E no final do Evangelho de hoje nós temos aqui aquela chamada blasfêmia contra o Espírito Santo, que não haverá perdão. Exatamente uma das realidades que se caracterizam como esta blasfêmia contra o Espírito Santo é não querermos receber o perdão de Deus. É a pessoa que diz, não, eu não quero o perdão de Deus. E Deus, então, respeita a liberdade desta pessoa e não lhe concede o perdão, porque a pessoa livremente não aceita tal perdão. Deus nos deu a liberdade e nós somos livres para amá-lo. Esta é a nossa vocação. É triste ver pessoas que escolheram o caminho errado. Peçamos hoje que o Espírito Santo nos ilumine e que nós estejamos firmes nesta batalha contra o mal, firmados em Jesus, nosso Senhor. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Nesta segunda-feira, fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Abençoado dia a você
e sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus é acusado de expulsar os demônios com o poder de Belzebu, o príncipe dos demônios. E Jesus então nos fala da blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse Evangelho é extremamente atual, por incrível que pareça. Por quê? Nos dias de hoje, claro, não é mais Jesus pessoalmente enquanto ser humano nos seus dias aqui na terra quem recebe esta acusação. Mas é sim Jesus enquanto igreja, Jesus enquanto membros do seu corpo místico que recebem as mesmas acusações. Deixa eu explicar para você. Hoje em dia, se você quiser tirar uma pessoa do pecado, você não está fazendo nada mais, nada menos do que aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Ide pelo mundo fazer discípulos. Mas se você quiser fazer discípulos, você vai ser acusado. Porque você é quem é mau. Você é um imperialista religioso que está julgando as pessoas. Como você ousa dizer que o pecador está no pecado? Como você ousa dizer que o egoísta está no egoísmo? Que o assassino está cometendo assassinato? Que o luxurioso está cometendo pecados lubrícuos? Eis aí, você está incomodando as pessoas. Viestes a nos incomodar, Jesus de Nazaré, gritavam os demônios. Só que, para se livrar desse desconforto de pregação do Evangelho, desse desconforto de ter sua vida desmascarada e o dedo na ferida, qual é a articulação, a artimanha de Satanás? Virar o jogo e fazer com que o pregador seja acusado da maldade que ele está tentando fazer com que as pessoas se livrem. Ou seja, aqui está Jesus, a palavra de Deus se fez carne e ele vai lá, é acusado de Satanás. A mesma coisa, se você for lá e pregar para uma pessoa dizendo, saia do seu pecado, pare com isso, você está na rampa do inferno, você está se perdendo. Você está indo para a condenação eterna. Ora, se você fizer isso, você está sendo caridoso para com a pessoa, porque você está livrando ela da condenação eterna. Pois bem, você vai ser tratado como sendo Satanás em pessoa. Você é o cristão mau. Vejam como os cristãos são egoístas, maus, mesquinhos, né? Você julga as pessoas, você discrimina as pessoas. Meus irmãos, Jesus veio para incomodar. Para se livrar do incômodo, os fariseus de outrora, juntamente com os fariseus de hoje, são capazes de todo tipo de acusação e de fazer aquilo que Satanás sempre fez: acusar-nos daquilo que eles mesmos são. Ou seja, jogar sobre aquele que é simplesmente um pobre mensageiro do Evangelho toda a malícia e a maldade que está neles mesmos. Digo isso não por mim. Se eu, Padre Paulo Ricardo, for pregar o Evangelho e as pessoas reagirem assim contra mim, bom, veja, eu estou simplesmente recebendo o castigo merecido, né, por minha maldade, porque, infelizmente, né, sendo eu um pecador que quer se converter, quer ir para o céu, sim, isso eu quero, mas alguém que cometeu pecados, eu mereço. Mas o problema não é isto, não é eu merecer. O problema é que isto vai contra a mensagem do próprio Espírito Santo. Que você venha contra mim, comedor de feijão, pobre e miserável que eu sou, vai fazer o quê? A gente sai até lucrando de ser perseguido. Mas que você perca a oportunidade de ouvir a verdade de Deus
incômoda, sim, claro, mas que vem do céu para livrar você do inferno. E comece a acusar o cristianismo, porque o cristianismo é intolerante, fanático, imperialista, e nós precisamos agora nos adaptar ao mundo moderno e deixar o cristianismo e a sua mensagem de 2000 anos de lado. Isso é uma verdadeira blasfêmia contra o Espírito Santo, porque você não está simplesmente condenando o carteiro, você está odiando o conteúdo da carta. Você está indo contra a própria palavra de Deus, que o Espírito Santo inspira nos corações, e está fechando as portas da sua própria salvação. Mas Deus abençoe e lhe dê a conversão. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.